Fala pessoal, boa tarde. Quem está falando com vocês aqui é o Denis Teixeira, da Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. E hoje viemos com alguns temas. Vamos abordar sobre a recuperação de dependência química e alcoolismo e também sobre o tratamento da codependência. Quero agradecer aí ao pessoal que está nos visualizando, que está acompanhando, as nossas redes sociais, que tem dado essa oportunidade que a gente possa estar mostrando o nosso trabalho. Mediante disso, a gente vem abordar alguns assuntos, que são assuntos corriqueiros, são assuntos que no decorrer do tratamento é necessário que a família saiba, né? Então, já deu 5 horas aí, vamos? Ok, né? Então vamos lá, vamos começar. Como é que funciona o tratamento, né? O tratamento ele se inicia a partir do momento que o paciente se entrega, né? O paciente se entregou, significa que o tratamento já dá início, né? Então é importante que a família saiba, né, o seu lugar nessa parte do tratamento. Então, o que a maioria das vezes acontece? Muitas vezes a família está precisando da internação, né? Geralmente é a família que pede a internação. Só um minutinho, pessoal. Fecha aqui para mim. Só um minutinho, pessoal. Isso. Boa tarde, pessoal. Então, vou voltar onde eu estava falando, que é a parte da internação. Geralmente, a família pede a internação. Essa internação, ela é feita mediante encaminhamento médico, uma análise médica, né? O médico vai avaliar o quadro do paciente, se é necessário ou não fazer a internação involuntária. Essa internação involuntária sendo realizada, o paciente adentra dentro, né, da clínica para fazer o tratamento. E o início da internação, que é diferente de tratamento, que algumas famílias confundem, né, no início do tratamento, há muita negação. O paciente não aceita que precisava, não aceita de estar privado da sua liberdade, né? Então, tem muita negação, né? E também são características da família, né? Aonde eu vou chegar. Não vou atropelar muito aqui o contexto, não, porque senão acaba que não dá tempo. Mas é importante que a família saiba que quando o paciente entra na clínica, há muita negação do paciente e também da família. Muitas das vezes a família depois que interna, não nos traz informações corretas. E como que a gente vai trabalhar com o paciente se a gente não tem informações corretas, né? As ferramentas que a gente encontra para poder trabalhar com o paciente é aquelas ferramentas que o paciente traz e também a família. Então é importante que a família também, né, traga algumas informações. Se tiver algumas perguntas aí também, pode trazer que a gente vai tirar, tá? Viu, Van? Se tiver algumas perguntas aí, você pode trazer. Ao longo do tempo, quando o paciente se entrega ao tratamento, que leva uma média de 30 a 90 dias, ele deixa de ser involuntário e passa a ser voluntário. Por que ele passa a ser de involuntário para voluntário? Porque o paciente enxergou que ele estava vivendo uma vida que ele não estava tendo aquela qualidade, né? Muitos de alguns pacientes chegam a morar na rua ou chegam a se entregar tanto a droga que esquece dos valores que eles têm, né? O valor familiar. Muitos dizem que a família abandonou, mas não é que a família abandonou, eles abandonam a família, né? Eu estou dizendo isso com propriedade porque meu irmão, né, é dependente químico, meu pai é alcoolista, e por muitas vezes eu tentei aproximar, mas eles distanciam da família, né? Então,
Com o passar do tempo, quando o paciente se entrega ao tratamento, ele começa a enxergar o que ele perdeu, né? Ele começa a se entregar ao tratamento e por várias vezes ele vai fazendo uma autoanálise de si mesmo, observando o que ele perdeu, o que ele deixou para trás, né? E aí começa sim o tratamento, onde o primeiro passo é a aceitação. Por mais que a internação dele seja involuntária, ele precisa de querer, ele precisa de aceitar, né? E para ele aceitar o tratamento, vai depender muito da posição da família. Por que vai depender da posição da família, né? Agora nós vamos chegar na parte aqui, vamos chegar numa parte bem crítica, como é que eu posso dizer, polêmica. Não quer dizer que o paciente está internado, que ele está se tratando. O paciente ele pode estar internado, para ele se tratar, a família tem que dar o passo. E qual é esse passo? É começar a se tratar também, né? A identificar que é codependente e que precisa de mudar alguns aspectos nos seus comportamentos. Tem alguns pacientes que às vezes está tão cansado do uso da droga que nem precisa que a família acorde para a recuperação da codependência. Por ele estar tão cansado da vida que ele estava levando, ele acaba se entregando, mesmo sem a família apoiar, porque ele já tentou várias vezes e os relatos que eu tenho, né, de vários pacientes é que a droga, o vício, a vontade de usar, a abstinência é tão maior do que a vontade de estar com a família, a vontade de estar com a mulher, né? Eu lembro que alguns deles já chegaram a relatar que o prazer que a droga traz é mais forte do que o prazer sexual. Então você imagina, né? A pessoa que numa droga ela acha mais prazer do que num sexo, né? Então é algo bem forte. Então o que acontece? O paciente entra na clínica. Se a família não começar a se entregar ao tratamento, a mudar os seus comportamentos, o que vai acontecer? O paciente não vai evoluir. É o que acontece também com a grande maioria. Porque a família entra num estágio de codependência tão avançada que não aceita, né? Já estou entrando aqui na negação da família, que não aceita que está doente. Por que eu tenho que me tratar? Quem está internado é ele, quem tem que tratar é ele. Mas a família esquece que quando ele sair, ele vai voltar para a casa de quem? Ele vai voltar para a casa da família, ele não vai voltar para a minha casa. Ele vai voltar para a sua casa. Então é importante que você entenda que o passo principal é o seu. E como é que você vai fazer esse passo principal? É identificando a sua doença, é identificando a sua codependência, é identificando aonde você foi facilitador, aonde você foi permisso, né? Aonde você permitiu demais, aonde você deveria fazer algum corte, né? O que eu digo com corte? O corte é o não. E não é doloroso falar um não para uma pessoa que você mais ama? É. Só que é nesses nãos que a pessoa vai crescendo. Então é importante que a família procure um apoio, né? A clínica tem esse apoio, né? Nós temos hoje duas profissionais, que é a Aura e agora a Andressa, está fazendo parte da equipe, para estar trabalhando com essas famílias. Porém, a gente não tem como obrigar a família a se tratar, né? Eu tive conversando com umas famílias esses dias, e aí querendo saber do paciente. E aí eu voltei a pergunta para a família, né? Melhor na internet. Certo. Eu voltei a pergunta para a família. Tá, o paciente... a senhora pode me responder como é que está o paciente? Mas eu queria saber um olhar técnico, um olhar profissional. Gente, eu estou falando agora como codependente. Ninguém melhor do que nós familiares, para entender, para saber se aquela pessoa ela está em evolução ou não. Mas para a gente conseguir identificar essa mudança, a gente precisa de mudar primeiro. Como é que você vai conseguir identificar a mudança no outro se você não mudou nada, né? O paciente ele fica 9 meses internado,
fazendo a mudança de comportamento, hábitos, alimentação, medicação, tudo. Porém, a família sequer tira um dia do mês ou da semana para poder se tratar. E o que acontece na maioria das vezes? Há recaída. Mas você quer dizer que a recaída é culpa da família? Não. A vida ela é feita de escolhas. Mas a família facilita essa recaída. Não é porque a família quer que ele recaia, mas sim porque a família não se tratou dentro do período que o paciente estava internado. E aí quando o paciente sai, a família não tem domínio sobre o assunto, não tem domínio sobre a sua doença, porque uma coisa é a dependência química e o alcoolismo, outra coisa é a codependência. A codependência, no meu modo de pensar, tá sem áudio? Tá sem áudio aí? Tá saindo aí, né? É que alguém falou que tá sem áudio. Não tá carregando. Não, tá beleza aqui, tá na mão. Tá funcionando? Então vamos voltar onde eu tava falando, pessoal. Como eu tava falando, a dependência química é uma coisa, o alcoolismo é outra e a codependência é outra. Se a gente juntar, a gente percebe que está todo mundo doente. Aquela pessoa que usa álcool, aquela que usa cocaína, ou que usa crack, ou que usa maconha, o que for, é um vício. Então ele tem que ser tratado. E a família adoece tanto quanto o paciente. Ela adoece tanto quanto o paciente. Por quê? Ela passa a deixar de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. Ela deixa de pensar nas vontades dela para pensar na vontade do outro. Quantas vezes eu já vi minha mãe dentro do carro desligar o som do carro porque meu irmão não queria escutar aquela música. Quantas vezes eu ia falar com meu irmão alguma coisa, ia dar um conselho, eu ia chamar a atenção dele. Ela não fala isso com ele não porque ele vai ficar nervoso, refém, com medo dele sair para usar droga. Mas independente da sua contrariação com ele ou não, a decisão de usar é dele. Mas para você entender isso aí, para chegar a entender isso, você tem que se tratar. Né? É importante que você frequente uma sala ou uma reunião, que com essa pandemia a gente não está tendo essas reuniões, que acesse a live, que acesse um YouTube, que acesse, né, uma sala de amor exigente, onde você vai encontrar pessoas que têm o mesmo problema que o seu. E não é vergonha, não tem que ter vergonha de assumir. Hoje mesmo um colega meu me ligou, um grande amigo meu, me ligou chorando, né, com a situação da família dele. E eu falei com ele, cara, isso aí você não é o primeiro nem vai ser o último. Né? Infelizmente, a droga ela veio para acabar com o mundo. Mas enfim, não vamos perder o foco. Então, quando eu falo que o paciente está dentro da clínica, ele tá internado, não significa que ele está se tratando, é justamente nessa questão. Porque eu vejo que algumas famílias me ligam querendo saber sobre o paciente, mas ela tem contato com o paciente toda semana. Toda semana, assim que o paciente entra na clínica, na outra semana ou no outro dia, ela tem contato com o paciente. E o mais engraçado é que o paciente continua arrogante, prepotente, autossuficiente, maltrata a família e a família pergunta se ele teve alguma evolução. Aí eu volto a pergunta, qual a evolução que ele teve? Qual a evolução que a senhora teve ou que o senhor teve? Porque se alguém te maltrata no telefone, você continua ligando, você continua insistindo, correndo atrás, qual é a mudança sua? Né? Engraçado que hoje um familiar meu me ligou perguntando do meu irmão. Aí a pergunta que eu falei para ele, eu não sei. Meu irmão está vivendo. Mas e como é que ele está? Eu não sei. Eu não tenho como controlar a vida do meu irmão. Eu não tenho como controlar a vida de ninguém. Eu não tenho como controlar a vida do outro. Eu tenho que entender isso como codependente, que eu não consigo controlar a vida do outro. Se ele vai decidir usar, se ele não vai decidir usar, é escolha. Mas eu tenho que fazer o meu papel. A pessoa já está chegando, já está com 30 anos. Se ela não aprendeu ainda a lidar com suas frustrações, com seus fantasmas, e ainda não teve coragem de pedir ajuda,
eu vou fazer o quê? Eu vou ficar batendo na porta da casa dele toda hora, perguntando se ele está precisando de comida, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está querendo isso, ou se ele está querendo aquilo. Ou por muitas vezes o que eu vejo a maioria das famílias fazendo, que dando sem sequer saber se a outra pessoa quer receber, né? Então é importante que a família sempre se lembre, né, que a codependência ela é mais difícil de tratar do que a dependência química e alcoolismo, tá certo? Tem algumas perguntas aí, Ivan? Não, o pessoal elogiando aqui, falando que o tema tem que ser abordado mesmo, tá bacana. Algumas pessoas falando que os irmãos estão tratando. Certo. Tem um aqui falando que a Vânia Brito, né, falando que não é culpa da família, mas o comportamento da família, o não tratamento do codependente, vai direcionar o ex-paciente que foi tratado a ter uma recaída. Vânia, né? Vânia. Isso aí, Vânia, tá certíssima. É dessa forma mesmo, né? Se o paciente ele tem um tratamento e a família não adere ao tratamento, não existe recuperação. Infelizmente, não existe recuperação. É raro os casos que conseguem ter evolução sem a participação da família. É raro, muito raro. O paciente entra, já está cansado, já vem de 20º internações, aí ele começa a se entregar ao tratamento porque ele cansou, né? Não porque a família está se tratando como codependente, mas sim porque ele cansou. Então, quando o paciente está se tratando, muitas das vezes eu percebo que tem algumas famílias que tiram férias, né? Mas ela esquece que daqui 9 meses essas férias vão acabar. Que o paciente voltará para o seu seio familiar e quem é que vai voltar a sofrer? O paciente e a família, né? Então, a mudança do comportamento da família é de extrema importância. A gente não consegue fazer milagre, a gente não tem nenhuma pílula mágica que a gente chega e dá para o paciente e de repente ele muda. Eu vejo em algumas, na internet mesmo, algumas pessoas dando medicações, falando que cura, outros falando de oração. Eu acredito em Deus, sou temente a Deus, mas eu acredito também que a mudança do comportamento influencia no comportamento do outro, né? Então, assim, a gente tem que crer em todas as formas, mas também crer no mais provável, porque é uma doença comportamental. É uma doença que, se ela não se tratada, ela é incurável, progressiva e fatal. E acaba com toda a família. Tem mais alguma pergunta aí, Ivan? Tem sim. O Calisto, né? Calisto advogado, pergunta se o dependente não demonstra evolução, o correto é dar uma geladeira nele, né? Dar uma gelada. Calisto, né? Calisto. Então, Calisto, se o paciente não demonstra evolução, é porque a família ainda não deu essa geladeira que você falou aí, né? Tem que dar a famosa geladeira mesmo. Porque é o seguinte, se o paciente, a família não liga, vamos supor, já teve caso na clínica da família não ligar, não, eu vou dar um gelo nele, mas, porém, continua fazendo tudo que ele quer. Ah, eu quero um agradinho, manda. Ah, eu quero uma calça assim, manda. Ah, eu quero aquilo, manda. Você não precisa de falar, o seu comportamento já está demonstrando para ele que você ainda continua refém. Eu costumo dizer que alguns pacientes precisam mais de 9 meses. Por que precisam de mais 9 meses? Porque é só depois do susto, opa, peraí, meu pai, minha mãe, meu irmão vai me deixar mais tempo, então eu só vou sair daqui quando eu mudar. É duro ouvir isso aí? Mas para a pessoa que tem anos de dependência química, de alcoolismo, a gente tem que entender que o processo do ser humano ele é lento. Alguns acelera, alguns são mais rápidos, também com a evolução da família. Mas tem alguns que só vão aprender depois que dá a renovação do contrato. Que aí a família mostra para ele que quem está no controle é a família. Porém, quando ele sair, se a família não estiver preparada, ele volta a tomar a rédea da situação. Tá certo? Mais algum aí, Ivan? Sim, tem aqui a Otto Marina 23, estou tentando ver aqui quem é. Ela fala assim, que parece que ela tem um parente internado na clínica, né? Uhum. E acha que é direito perguntar sobre o paciente. Sim. Que às vezes busca informações clínicas, né? Sim. Sobre o tratamento, né? Em relação ao mesmo. E estão sempre buscando aderir a informações novas, né? A buscar informações.
Certo. Ela fala assim, que é o direito que você citou lá no início. Sim. Então, é direito, sim, a família buscar a informação do paciente, né? É até dever da família buscar a informação do paciente, mas é dever da família procurar se tratar. Porque o paciente está internado, tem família que quer saber se ele tomou café, se ele almoçou, se ele lanchou, se ele jantou, se ele comeu o lanche da tarde, se ele comeu o lanche da noite, né? Ah, e se ele dormiu bem. Tá, não, beleza. Isso vocês podem ter certeza que eles estão dormindo muito bem, eles estão comendo melhores do que vocês, estão comendo melhor do que eu. Estão tendo assistência médica 24 horas, clínico, né? Enfermeiro lá 24 horas, é um suporte muito grande com eles. Então, o que acontece? A maioria da família, quando entra, a gente até sabe que tem essa codependência de querer saber se ele comeu, se ele não comeu, se ele dormiu, se ele não dormiu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão viver eternamente? Eu não vou viver eternamente. Eu tenho que ensinar o meu filho a comer. Eu tenho que ensinar meu filho que ele tem que ter um horário para comer, para dormir, para rezar, né? Para fazer tudo. Então, a família tem direito de ligar e tem obrigação também de cumprir com o seu papel, que é se tratar com a codependência, é deixar de viver um pouco a vida do outro. Porque se procurou a ajuda na clínica é porque não estava conseguindo ter solução em casa. Se não teve solução em casa, se não conseguiu resolver os problemas em casa, deixa com os profissionais, deixa os profissionais assumirem, deixa os profissionais trabalharem. Não fica ligando para saber se ele comeu, se ele dormiu, se isso, aquilo, não. Deixa o paciente, deixa o bebê evoluir. Vamos cortar o cordão umbilical. Está na hora de cortar o cordão umbilical. E acredito eu que essa criança que esteja internada não deve ter 5 anos. Deve ter a minha idade, 33, 34, 35. Está precisando de amadurecer, a família tem que crescer, a família tem que acordar. Alô, famílias, vamos acordar. Tem que dar um basta. O porquê de ser codependente precisa de tanta informação. É esse cuidar demais, excessivo, que muitas das vezes estraga o paciente. Muitas das vezes eu via meu irmão falando com minha mãe: mãe, deixa eu viver, deixa eu tomar minhas decisões, deixa eu fazer as minhas escolhas. Porque minha mãe decidia tudo por ele. Minha mãe, muitas das vezes eu viajava para a praia, viajava para algum lugar, minha mãe não podia ir. Sabe por que ela não podia ir? Porque ela tinha que olhar o bebezinho dela de 30 anos. Para saber se o bebezinho dela comeu, se o bebezinho dela dormiu, se o bebezinho dela não usou droga. Né? Então, até quando você vai ficar refém disso aí? A criança nasce, né? O bebê nasce, você troca fralda, você fica a noite sem dormir. Eu tenho 2 filhos. Fica a noite sem dormir, preocupado. Quantas vezes que eu fui lá ver meus 2 filhos, se eles estavam de bruço, se ele estava dormindo, se ele não estava sufocado, preocupado com ele, né? Com medo dele não conseguir respirar. Mas isso é um bebê. Eu tenho que ter esses cuidados porque é um bebê. Mas com o passar do tempo, eu começo a ensinar meu filho a ele se defender, a ele tomar seu banho, a ele comer sozinho, a ele caminhar. Né? Você não ensina a caminhar e você não coloca ali as mãos, os braços ao lado ali para poder segurar se caso ele precise de um apoio? Pois é, ele já está com a idade que está na hora de tirar as mãos. Deixa ele caminhar, se ele tiver que cair, ele vai cair, mas ele vai levantar. A mãe e o pai têm que entender, ou o codependente, a gente não sabe, né? Eu não estou tratando de um caso específico, tem que entender que ninguém vai viver eternamente. E quem ficar, no caso o paciente, ele não vai ter você eternamente perguntando se ele comeu, se ele não comeu, se ele está bem, se ele não está. Vai cuidar de você, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua saúde mental, vai cuidar da sua saúde espiritual, vai cuidar da sua aparência, vai cuidar do seu bem-estar. Chega de sofrer. A codependência é um mal tão terrível, que vai massacrando, vai matando as pessoas aos poucos, que a pessoa não percebe que ela está se automutilando. Ela deixa de comer, ela deixa de dormir para preocupar com a vida do outro.
Muitas das vezes o camarada deixa de pagar uma conta para poder usar droga. Por quê? Porque sabe que o pai e a mãe vai pagar aquela conta. Ou então vai lá na biqueira e faz uma conta. Porque sabe que o pai e a mãe vai lá pagar. Né? Vou tomar uma água aqui, pessoal. Enquanto isso, se tiver mais perguntas aí, vamos. A Lace Malta, ela fala assim: meu irmão é dependente, no entanto trabalhava, não roubava, não agredia, e é muito amoroso, mas porém estava totalmente dependente do vício. Ele também ficará por 9 meses? É o quê? Como é que é o nome dela? É Neide? Lace. Lace? Respondendo a pergunta da Lace. Lace, é o seguinte, cada paciente, cada pessoa é um caso a ser analisado, ele é avaliado pelo corpo clínico, né? A equipe multidisciplinar que vai definir o tempo dele. Pode ser que ele evolua com 3, 4, 6 meses e já esteja pronto para poder sair. Pode ser que ele precise mais 3 ou mais 9 meses, né? Como eu falei, existe a internação e existe o tratamento. Não quer dizer que ele está dentro da clínica, que ele está se tratando. Primeiro passo é a família admitir que é codependente. A família admitindo que é codependente e entrando em recuperação, fazendo o seu papel, que são alguns cortes com o paciente, a tendência ao paciente entrar em recuperação é maior. E quando o paciente entra em recuperação, a possibilidade dele sair é mais rápida, porque ele está evoluindo. Quando o paciente não entra em recuperação, o que acontece? Ele fica flutuando. Muitas vezes eu faço algumas intervenções com o paciente e eu sou bem objetivo, como eu sou com as famílias. Olha, meu amigo, aqui a gente não obriga ninguém a fazer nada. Você tem escolhas. O que você quer? Você quer ficar aqui engordando durante o período do contrato de sua família? Ou você quer entrar em tratamento, em recuperação? A escolha é sua, eu não posso te obrigar a tratar. Né? A mesma proposta eu faço para a família. Olha, você tem opção, você quer se tratar ou você quer tirar férias? Porque igual ontem mesmo, ou outros dias, eu estava conversando com a Áurea, né? Algumas famílias falam que não tem atendimento. Mas, venha cá, quem precisa de tratamento, procura. E a clínica oferece esse tratamento. Mas a gente não vai conseguir tratar quem não quer tratar. Se a família quer se tratar como codependente, ela tem que pedir socorro, ela tem que pedir apoio. Eu preciso de suporte, eu preciso de atendimento. Entendeu, pessoal? Eu acho que eu respondi. Respondeu e ela fala aqui, a Lace mandou um comentário complementando, né, que a internação dele foi Voluntária. Tem outra pergunta? Na realidade, não... Só ressaltando aqui, em relação ao paciente que entra voluntário, tá? O paciente que entra voluntário não quer dizer que ele entra voluntário e que ele vai continuar voluntário. Não estou dizendo que é o caso do seu irmão, é Leide, né? Lace. Não estou dizendo que é o caso do seu irmão. Mas eu já vi muitos casos acontecer do paciente ir voluntário. Como que ele vai voluntário? Ele vai voluntário porque ele está com risco de perder o casamento, que ele está com risco de perder alguma coisa com o pai ou com a mãe, com risco de perder o emprego, então ele aceita, né, ir voluntariamente. Deixando claro que eu não estou dizendo que é o caso do seu irmão, certo? Mas o que acontece? Quando o paciente chega voluntário, ele acha que ele vai fazer tudo que ele quer. Quando ele se depara com regras, limites, horário para tudo, disciplina para tudo, ele passa a ser involuntário. E aí é mais difícil de demonstrar a evolução, porque o paciente entra voluntário e começa a ter, como é que eu posso dizer? A negação, né? Ele começa a sabotar, ele começa a manipular a família e a família, pelo fato dele ter ido por vontade própria, a família não entra em tratamento, porque acredita que quem precisa do tratamento é só ele. Pode falar outro aí? Sim. Tem aqui a Michele, ela mandou assim, provavelmente o irmão dela internou recentemente, né? Fala que já percebeu a mudança do irmão, né? Já mudou de comportamento e estamos também tratando com a codependência. Estamos nos preparando para a volta dele. Ótimo. Ela coloca mais embaixo também, né?
muitas das vezes a gente não saía porque tinha medo de pegar as coisas e vender. Isso a Michelle conta. Ótimo. Não, hoje mesmo eu estava conversando com um ex-paciente lá no centro, e é ótimo. Ele está num grupo, você vê que legal, né? Eles montaram um grupo de ex-pacientes que estão bem, e é muita gente, muita gente. Ao decorrer de 6 anos, então a gente vem, graças a Deus, tentando, né, fazer um trabalho quase perfeito, né? Acredito que nem ninguém consegue fazer nada perfeito, acho que perfeito só Jesus. Mas a gente, nesses 6 anos, a gente vem acumulando grandes conquistas de pacientes que saíram e estão em recuperação até hoje. E por coincidência eu encontrei esse paciente no centro e ele me mostrou o grupo, né, de várias pessoas, né, que foram internados, né, com a gente e que hoje estão bem. E uns falando que estão trabalhando com os pais, outros falando que montaram seu próprio negócio, que graças a Deus a família fez a internação, né, que salvou a vida deles. E o que chamou a atenção no grupo deles lá foi um falar que hoje na casa dele ele chega, as chaves do carro, de tudo, tá na mesa e que a família não esconde mais nada dele. E que ele acha isso maravilhoso, porque ele não tinha isso, né? Mas por que isso aconteceu? Porque a família mudou o comportamento, automaticamente o paciente também muda o seu comportamento, né? Aí vem a confiança, né? E eu sempre falo com eles, não adianta você sair do tratamento e achar que pronto, saiu, os meus pecados foram perdoados. Não! Você pode ter certeza que a família não vai confiar em você do dia para a noite. Quantas vezes você prometeu parar de usar? Aí você quer cobrar da sua família, cobrar, como é que eu posso dizer? Confiança. Você quer cobrar da sua família a confiança imediata? Então, assim, quando a família está preparada para receber o paciente e o paciente sai preparado, mas sim com um pouquinho de maldade, ele sempre fala, peraí, vocês não confiam em mim, não? E aí, quando tem alguém da família que está tratando da codependência, ela chega e fala assim, meu amigo, venha cá, você viveu esse mundo de uso de drogas. Você sempre prometeu parar e nunca cumpriu. Você acha que uma simples internação vai fazer com que a gente apague tudo que foi feito e que a gente deposite a confiança em você do dia para a noite? Não, a confiança ela é conquistada com o passar do tempo. Então, isso é uma fala de uma pessoa que está em recuperação. Quem é que está em recuperação nessa fala? A família. A família está em recuperação porque ela está fazendo cortes. Ela está demonstrando que ela está em cima, né? E outra, minha casa, minha lei, né? Ou seja, debaixo do meu teto mando eu, né? Não é ficar refém novamente. Tem mais pergunta aí, Ivan? Tem sim. Aqui tem uma aqui da Edna Gomes. Ela pergunta o seguinte: costumo ouvir que o alcoolismo é mais difícil de se tratar. Pode se explicar? Sim, Edna Gomes? Isso. Oi, Edna. Sim, o alcoolismo ele é mais difícil de se tratar. Por quê? O alcoolismo ele faz um estrago muito grande na pessoa, né? Ao contrário que as pessoas imaginam. Geralmente o paciente, quando chega com alcoolismo, ele chega muito debilitado. Maioria das vezes dá convulsão, né, afeta alguns órgãos. Não que a dependência química não traga isso, sim, traz. Lembrando que eu não sou médico, tá? Eu não tenho propriedade para poder falar de parte clínica. Mas em relação a tratamento, por que eu digo que ela é mais difícil de ser tratada do que a dependência química e outras drogas? Por quê? O paciente ele vai ter que lutar fortemente todo dia com a droga de preferência, que é o álcool, ao ir na padaria. Na padaria tem a pinga, tem a cerveja, né, ali na vitrine. Ele vai ter que bater de frente com a droga de preferência dele e não usar, né? Já as outras drogas, para ele conseguir o acesso é um pouco mais difícil, né? Mas não é impossível, desde que a família trate e o paciente também se trate, né? É igual eu falei no início da live. É preciso que falamos a mesma língua, clínica, família e paciente. A clínica ela é uma ponte,
ela não é nada milagroso. A gente simplesmente pega aquela família que está disfuncional e tenta organizar, colocando família e paciente para falar a mesma língua, porém cada um no seu lugar. Família, né? Pai, mãe e filho, né? Tem que existir essa relação pai, mãe e filho. Você tem que mostrar para o seu filho que você é superior a ele, né? Pai e mãe é bíblico, né? Então, qual é a outra pergunta? Tem uma aqui, essa é mais específica, né? Uma pergunta, né? Por que apenas 5 minutos de comunicação com a família? A Ellen pergunta. Deve ser a Melissa. Sim. Também. Ellen, por que 5 minutos? Porque é o seguinte, a família ela tem que estar se preparando. Então, o paciente, durante o tempo que ele está se tratando, ele tem que dedicar-se, ele tem que esquecer um pouco dos problemas externos. Porque muitas das vezes a família não se trata e na ligação ela traz um problema para o paciente que ele não vai conseguir resolver. Então a gente coloca 5 minutos, aquele paciente que começa a evoluir, você pode perceber que aquele paciente que vestiu uma camisa de monitor, chefe de monitor, GAP, ele começa a ter alguns privilégios. Então, você tem que cortar dele algumas coisas que ele tem livre aqui fora. Se ele quer falar com o pai, com a mãe, com a irmã, com a mulher, ele tem acesso à família a qualquer momento. Mas ele não dá valor. Ele não dá valor, porque ele está em uso. E quando ele está em tratamento, a gente coloca isso como regra para ele aprender a dar valor o quê? No que é mais valioso, que é falar com a família. E dependendo da sua evolução, esse tempo vai aumentando. Você está entendendo? Será se eu fui bem específico ou você acha que falta mais alguma coisa? Mas isso aí, Ellen, com o passar do tempo você vai entender. Com o passar do tempo você entrando na parte da codependência e se identificando como codependente, observando os seus comportamentos da família, você vai perceber que esse tratamento é importante para ele valorizar também a família. Ela agradeceu, né? E aqui tem mais uma pergunta, acho que é a última questão de tempo. Como a família pode se tratar? Você já falou, né? Não, mas eu posso reforçar se precisar. Sim. Tem uma aqui, a Adriana pergunta: como receber o paciente? Certo. Como receber o paciente? Quem foi que fez a pergunta? Adriana Figueiredo. Adriana Figueiredo. Ellen, espero que tenha tirado sua dúvida aí, tá? A gente está aqui para dar suporte, para apoiar. Como eu falei no início, aí, a gente está de braços abertos, porém a gente vai dar tratamento para quem quer tratamento. E a família o paciente que entrou agora, a família que entrou agora, pessoal, tem que começar a dar o primeiro passo, que é entrar em contato com os profissionais para se tratar. Esquece o paciente. O paciente está bem, está dormindo num quarto com ar-condicionado, com TV com Netflix, tem 5 refeições por dia, né? Vocês verem aí nas redes sociais. Inclusive está até aqui, ó, né? No banner. Uma das coisas que eu mais priorizo é a qualidade do meu paciente, porque o bem-estar deles, eu acredito que um paciente bem tratado é um paciente bem recuperado. Então, a gente tem que preocupar com a gente. Depois que a gente tratar da gente, a gente vai conseguir tratar do outro, tá certo? Desculpa a pergunta aí, Ivan. Adriana Figueiredo pergunta como receber o paciente. Essa você vai bem sucinto por causa do tempo. Tá terminando já o tempo aí? Tem um tempinho, mas às vezes ele cai no final. Então, certo. Adriana Figueiredo, boa tarde. Adriana, o que acontece? Como receber o paciente? Não existe fórmula mágica, não existe nada prescrito. Você tem que ter um vínculo com o seu paciente, com o seu familiar, com o seu familiar. Você vai conseguir ter essa resposta com o passar do tempo. Quando você entra em tratamento, essas respostas vão surgindo. Como eu falei, o paciente chega em casa, a família não se tratou, você não vai ter resposta para algumas decisões. Vamos supor, mãe, por que a senhora não confia em mim? Se a mãe não se tratou, ela vai falar, não, meu filho, eu confio, é por causa disso, vai começar a inventar um bocado de mentira. Se a família de fato tratou, o que acontece? A família já vai estar preparada para receber o paciente com uma resposta sensata, né? Olha, eu não confio em você, né? Eu confio em você, mas eu não consigo confiar totalmente, porque tudo que você fez no decorrer dos anos deixou a gente ainda
sem aquela confiança. E confiança, ela é conquistada. Vamos ver, né, daqui para frente como vai ser o seu comportamento. Outra coisa, tem algumas famílias que cometem tamanhas loucuras que eu fico besta. Tem família que recebe paciente fazendo festa, né? Parecendo que o cara saiu do hospital, Van, saiu da recuperação do Covid-99, não é nem o Covid-19, não. O cara acabou de sair do Covid-99 e aí a família faz a festa e cerveja, e gole, carne, aquela... Gente, não tem que fazer festa, não. Tem que receber ele com simplicidade, com amor e mostrando para ele as regras. Olha, é assim que funciona. Para ficar aqui em casa dessa forma, assim, assim, assim. Certo? Então, para receber o seu familiar, primeiro você tem que se tratar. Você se tratando, Adriana, aí você vai conseguir achar a resposta para como receber o seu familiar. Tá certo? Fui claro aí? Só responde a Geisa, ela perguntando como que faz para a família se tratar, mas acima teve uma pergunta parecida. Tá, para a família se tratar, como? Giza, para a família se tratar, o primeiro passo é a família se identificar, tá? Quando você identifica que você é codependente, isso já é um primeiro passo, né? O próximo passo é você pedir ajuda para uma pessoa que tem experiência na área, né? Uma pessoa que consiga te dar uma orientação, que consiga fazer você enxergar algumas coisas que você não enxergava, né? A clínica oferece esse tratamento, né? Com a doutora Áurea e com a doutora Andressa, né? Eles vão te dar esse suporte da codependência. Também tem um suporte também da assistente social, dos psicólogos, dos terapeutas, né? Somos uma equipe bem grande mesmo, bem completa, para poder estar dando esse suporte. Eu acho que eu fui claro aí com a Giza. Encerrar isso por causa do tempo. Encerrar? Vamos encerrar. Pessoal, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar respirando sem a ajuda de aparelhos. Quero agradecer a Deus por estar andando sem a ajuda de amuletas. E quero agradecer vocês por ter me aturado esse tempo, tá? E quero ter oportunidade de estar conversando com vocês, que isso me faz tão bem, vocês não têm ideia. É sempre ótimo estar com vocês, tá? Estou aqui, sempre que precisar, pode me solicitar. Estou de fácil acesso, tá ok? E lembrem sempre, nada muda se vocês não mudarem, tá ok, pessoal? Uma boa tarde, um ótimo final de semana e vamos cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue cuidar do outro, tá bom? Um forte abraço e um ótimo beijo. Tchau, gente. Encerrar? Onde que é? Pode encerrar aí, mano. Sou meio matuto.